Hoje pela manhã nós estivemos estudando o livro de Êxodo. Se você não pôde estar presente, nós estamos estudando as doutrinas maravilhosas de Deus sobre o tabernáculo, sobre a presença de Deus em meio ao seu povo, e particularmente hoje sobre ofertas aromáticas ao Senhor. Nós estudamos sobre isso. E hoje à noite, meus irmãos, nós, continuando no livro de Efésios, e eu peço a você que abra a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e enquanto você vai abrindo, nós estamos diante de um dos textos, eu poderia dizer aqui os versículos 1 a 10, que tem sido considerados ao longo de toda a história da Reforma Protestante, desde os dias da Reforma Protestante, até antes desses dias, até os nossos dias, como um dos textos mais centrais, uma das colunas mais fixadoras da compreensão da fé cristã. Efésios 2, 1 a 10, e isso era quase uma concordância comum entre homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores dos dias deles, os puritanos após o período dos reformadores. Eles entendiam que esse texto era fundamental na compreensão da obra de Deus nas nossas vidas. E obviamente, meus irmãos, todo sermão que nós fazemos é uma tentativa de expor a doutrina do Senhor, mas eu gostaria no sermão de hoje, em vez de dar os pontos pré-prontos a você, eu gostaria de trabalhar basicamente um sermão de um ponto só. Um ponto só que só pode ser compreendido se você entender o desenho da doutrina da salvação, particularmente o desenho da graça de Deus. O tema do sermão hoje é sola gratia. Essa expressão que ficou conhecida como um dos 5 solas da reforma, um dos 5 resumos dos somentes de Deus, os pilares que fundamentam a fé cristã. E eu falarei um pouco mais a respeito dessa introdução em 2 partes após a leitura do texto. Eu peço então que você, nesse momento, dê toda a sua atenção à leitura e aos detalhes dessa inspirada, infalível e inerrante palavra do Senhor para mim e para a sua vida, a partir do versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. No sermão que vem nós vamos continuar nos versículos 8 a 10, mas nesse momento abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos tão felizes pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz nessa noite. Na palavra exposta, anunciada a nós, é o próprio Espírito Santo, eterno de Deus, que é capaz de pegar aquela eterna sabedoria, conhecimento reservado nos depósitos celestiais, desde antes da fundação do mundo, e que agora foi manifesto no tempo presente, dentro da humanidade. E esse conhecimento agora chega até nós, nesta noite, neste dia, 29 de setembro de 2024, às 19 horas, nós podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala aos nossos corações, que nesse momento o Senhor dissipe da nossa mente, do nosso coração, qualquer preocupação e distração com qualquer assunto, Senhor. Qualquer coisa. Ajuda-nos a ouvi-lo, a entendê-lo, a crer e amar aquilo que o Senhor tem a nos revelar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar da graça não é algo tão incomum para nós cristãos.
basicamente todo culto cristão, seja no início da liturgia, em alguma música, em alguma oração, você vai ouvir a palavra graça. E a gente ouve essa palavra tantas vezes, e a gente fala dela. Hoje mesmo, na oração, o presbítero Lucas Gualdo aqui, eu tentei contar ali a quantidade de vezes que ele falou a palavra graça. E eu me perdi, porque ele falou bastante, porque a gente fala bastante. A gente fala da graça o tempo inteiro. Nas nossas orações que nós fazemos uns pelos outros, a gente fala sobre a graça de Deus. E eu assumo, meus irmãos, que nós estamos familiarizados com a graça de Deus, porque afinal de contas, desde os dias antigos, nós entendemos que toda a fé cristã está centrada naquilo que nós chamamos de doutrinas da graça. As doutrinas da graça dizem respeito à ação de Deus, que nos comunica a sua graça, ou seu favor imerecido. Nós falamos, por exemplo, no culto cristão dos meios de graça, os meios pelos quais a graça de Deus chega até nós. Por exemplo, na pregação da palavra, a graça de Deus chega até nós. Na leitura da Bíblia, a graça de Deus é manifestada a nós. Nos sacramentos, na mesa do Senhor, no batismo, a graça de Deus é manifestada a nós. Quando a igreja exerce a disciplina eclesiástica, a graça de Deus é manifestada a nós. Mas se eu continuar repetindo a palavra graça, 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 como a gente faz todo domingo, toda semana, é possível que depois de um tempo, o significado dessa palavra diminua um pouco para a gente. A gente se acostuma tanto com algumas ideias, que depois de um tempo a gente para de pensar no real significado, e a gente começa a se questionar se a gente realmente entende a relevância, o poder, a profundidade e a altura do amor de Deus que estão contidos nessa palavra graça. Graça. Ontem eu estive pregando na Conferência Reformada da Igreja Presbiteriana do Itapuã, ao longo desse fim de semana, começando na sexta-feira à noite ontem, e o tema da conferência deles é o Viver é Cristo. Achei um tema muito bom, muito bem escolhido para uma conferência. Viver é Cristo. E tentando ali ajudá-los a compreender esse tema, e do mesmo modo hoje à noite o tema da graça, eu fiquei pensando, eu nunca vou conseguir compreender exatamente o significado de alguma coisa, se eu não for para o outro lado dessa equação e tentar entender o que é não viver para Cristo. Em outras palavras, eu não sei, meus irmãos, se a gente realmente vai entender o que significa graça, se eu não for para esse outro lado da equação, entender o que é a não graça, o que é a desgraça. Por exemplo, eu e vocês nunca vamos conseguir entender o valor da comida, até que de fato a gente esteja com fome, não é verdade? Quando a gente está com fome, com vontade de comer, a comida ganha um outro significado para a gente, um outro valor. Ela sacia a nossa alma de forma diferente. Quando você está com frio, é quando você realmente entende o valor do casaco, das vestes quentinhas e do cobertor quentinho. Graça, Paulo vai mostrar para a gente aqui pelo Espírito Santo hoje à noite, que é um daqueles conceitos que é melhor compreendido pelo oposto desse conceito. E quando eu entendo qual é essa vida sem graça, essa vida sem Cristo, eu acho que eu começo a entender melhor o efeito dessa graça sobre a minha vida. Ontem, o exemplo que eu disse para eles, a gente estava ali na igreja, e enquanto estávamos no culto, passou um carro de som do lado de fora. Antes de eu chegar na igreja, eu vi ali um lugar onde haviam carros abertos, mulheres com roupas inadequadas, bem pertinho da igreja. E eu virei para os irmãos da igreja e perguntei para eles, vocês acham que aquelas pessoas que estão ali, eu não as conheço, não quero fazer um juízo sobre o coração, sobre a fé delas, mas no geral, quando você olha para aquelas pessoas, ou as pessoas que estão ao nosso redor, nesse momento, será que a gente, ou será que essas pessoas pensam que elas estão num estado de graça nesse momento? Será que as pessoas no mundo realmente acham que elas estão num estado de graça? Ou elas estão numa cegueira, num engano e numa ignorância tão profunda que elas não percebem o tamanho da desgraça da vida que elas possuem? Você já parou para pensar nisso? Já compartilhei com os irmãos há um tempo atrás que uma das coisas que me mexe muitas vezes quando eu vou num lugar muito cheio, como um shopping ou uma feira, às vezes no passado isso acontecia mais, eu fico ali olhando aquelas pessoas e eu fico tentando descobrir se aquelas pessoas
realmente entendem o significado da vida e o que elas estão fazendo ali. Se elas estão do lado de cá do muro da graça ou do lado de cá do muro da graça. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele quer que essa igreja em Éfeso entenda exatamente qual é a natureza da sua salvação, qual é a natureza da sua fé, ao contrastar justamente a condição na qual eles encontram agora e a condição na qual eles se encontravam antes. Antes mesmo dessa igreja de Éfeso receber a pregação do Evangelho, como nós vimos no sermão em Atos capítulo 19, lá com o pastor Silvio ainda, lá na série em Atos. O pastor Silvio pregou sobre a situação da igreja em Éfeso, depois você pode voltar lá. E naquela época o pastor Silvio contou para a gente que a igreja em Éfeso era uma igreja onde o Evangelho foi pregado, aquelas pessoas se converteram, mas aqueles gentios de Éfeso, antes de se converterem, eram adoradores da deusa Diana. Havia o templo de Diana, o templo de Artemis, numa cidade muito importante no mundo grego, que era movida pelo comércio religioso, mas era um comércio de ocultismo, era um comércio de mágica, era um comércio em que, achando eles que estavam explorando aquelas coisas para o benefício próprio, na verdade eles mesmos estavam sendo explorados pelas trevas. Então, para entender a graça, o apóstolo Paulo faz uma viagem no tempo com essa igreja em Éfeso, e ele volta naquele passado. E a partir do versículo 1, e eu quero que você acompanhe comigo agora, cada um dos elementos dessa exposição. No versículo 1, Paulo vai começar dizendo, veja comigo aí, ele fala assim, ele é Jesus, tá? Que foi exposto no capítulo 1 inteiro, nós vamos falar disso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo quer que essa igreja compreenda exatamente o que está acontecendo agora, ao se lembrar que antes mesmo de crerem em Cristo, antes de receberem a vida eterna, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a condição natural de todo ser humano nesse mundo que nasce como filho de Adão e filho de Eva. Ele nasce, mas nasce morto. Estranho falar isso, não é? Porque não é uma percepção que as pessoas têm. Elas não entendem isso. Elas não entendem que essa morte é uma herança da jurisdição das trevas. Qualquer um que nasce nesse mundo, nasce já numa condição de estar nessa jurisdição de um mundo caído. Desde os dias de Adão, quando o primeiro pecado foi cometido, e você se lembra do primeiro pecado, Deus havia dado uma ordem expressa, em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, quando ele fez um pacto com Adão, e com ele também com Eva, e com toda a criação, aquilo que nós chamamos de pacto de obras. Adão, você vai me servir, cuidando de todo esse jardim que é confiado aos seus cuidados, e você vai usufruir de tudo isso, e você vai cultivar essa terra para a minha glória. Porém, Adão, existe uma árvore nesse jardim, que vamos chamá-la de árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore, Adão, a minha ordem é que você está proibido de comer do fruto dela. Por que, Adão, no dia que você comer do fruto dessa árvore, o que vai acontecer, meus irmãos? O que iria acontecer com Adão? Certamente morrerás. Deus havia dito expressamente que a desobediência ao mandamento de Deus colocaria Adão num estado terrível de morte. E você lembra o que acontece no capítulo 3, versículos 1 a 8, a interação de Eva com a serpente, que vem com aquela voz de serpente seduzindo, levando ao engano, à mentira. E quando Eva come daquele fruto, as crianças podem aqui me ajudar, crianças, então quando Eva comeu do fruto da árvore, ela caiu morta na hora, morreu. Foi assim que aconteceu, crianças? Não, né? Então, meus irmãos, que morte é essa? Crianças, se Deus falou para Eva e para Adão que eles certamente morreriam, por que Eva não morreu na hora? Na verdade, Eva morreu na hora, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente pensaria. Porque, crianças e adultos, não foi só a morte física. De fato, naquele momento, a morte física entrou no mundo. Se você lembrar, crianças, Adão e Eva haviam vivido muitos anos. A Bíblia diz na genealogia de capítulo 5 que Adão viveu mais de 900 anos. Mas os dias de vida da humanidade começaram a decrescer.
E com o decréscimo da vida, a ponto de Deus colocar o limite de 120 anos, houve o decréscimo da saúde, da resistência, enfermidades, doenças, câncer, AIDS, Covid, tudo isso aconteceu. Então, de fato, a morte física entrou, mas essa não foi a única morte, meus irmãos. Houve uma morte mais séria do que a morte física. A morte da ruptura da comunhão entre Deus e os homens. Em Adão e Eva, houve uma ruptura total do nosso relacionamento com Deus. E o homem internamente se tornou morto, espiritualmente. Seus pensamentos, seus afetos, seu coração se tornaram mortos. E esse homem, ainda que ele tenha algum tipo de vida nele, porque, ao final de contas, Deus criou o homem e a mulher e soprou o fôlego de vida naquele barro que ele formou e depois naquela costela que ele tirou de Adão, e chamou de Adão, chamou de Eva, e os dois têm algum grau de vida. Mas é uma vida sem a vida espiritual de Deus a partir daquele momento. Então o homem agora não tem mais um afeto natural para Deus. Na verdade, ele tem um afeto natural para aquilo que é contra Deus. Pecado, e a definição do nosso catecismo, afirmando o que a Bíblia diz, pecado é todo desejo de transgredir aquilo que Deus diz. Deus fala A, eu quero B. Deus me oferece X, eu quero Y. É a oposição a Deus, é a inimizade a Deus, e esse é o estado natural de toda pessoa que nasce nesse mundo. Está escrito no texto bíblico, olha aí. Versículo 2, quando após dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Estes mesmos crentes em Éfeso andavam outrora na morte dos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente, meus irmãos, todo homem e toda mulher nasce quebrado na sua inclinação para Deus, mas agora ele passa a viver assim, o curso do mundo. E a Bíblia, quando usa a palavra mundo, e Paulo também, ele não usa a palavra mundo só para descrever o globo, ou só para descrever as pessoas que moram dentro da terra, mas mundo é a palavra que descreve o estado espiritual dessas pessoas. Ser mundano não é só ouvir música do mundo. Ser mundano é viver conforme os valores do mundo. É adotar a regra caída do mundo. Então, os homens caídos seguem o curso do mundo. Meus irmãos, não é tão difícil perceber o quão grave é o que nós estamos falando. Quero fazer uma pergunta técnica para você hoje à noite. Quanto tempo uma pessoa precisa viver na sociedade para se corromper a tal ponto de se tornar um assassino? Você tem a resposta disso? Quanto tempo uma pessoa precisa ser influenciada negativamente pela sociedade para se tornar um criminoso assassino? Você tem a resposta disso? Qualquer que seja a resposta que você tem na sua cabeça, eu já posso quase assumir que ela está errada. Sabe por quê? Porque Caim, irmão de Abel, não teve tanto tempo assim para viver numa sociedade corrompida. A não ser que você pense que o problema de Caim era porque ele jogava muitos jogos de videogame de tiro, que o problema de Caim é que ele sofria influências nas mídias sociais. Se você desse uma olhada no celular de Caim, você ia ficar chocado com as páginas e os influencers que ele seguia. Ah, meu amigo, se você soubesse a infância que Caim teve, porque na escola ele se envolveu com uma gangue. Rapaz, era a gangue dos quebra-tudo, então Caim era o líder da gangue. Foi isso, meus irmãos? Não. Caim foi assassino pelo fato de que ele era pecador. E o pecado em Caim o levou a cometer o primeiro homicídio da história, o primeiro fratricídio, o assassinato do seu próprio irmão. Não foi a sociedade que corrompeu Caim, era o pecado inerente que habitava dentro dele, que o levou a fazer isso. E se você não entender isso, você sempre vai achar que a sociedade é classificada em alguns que são mais maus do que outros, e outros são menos maus por causa da prática externa do pecado, quando na verdade, meus irmãos, todos nós, por sermos originalmente pecadores, temos o potencial
para cometer as mais graves atrocidades contra Deus e contra as pessoas. E você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você já teve vontade de matar. Você só não cometeu. Ou melhor, de acordo com Mateus capítulo 5 a 8, você já cometeu. Porque todas as vezes que você odeia seu irmão, ou você tem pensamentos contrários e rebeldes contra seus irmãos, você está matando, você é assassino. E meus irmãos, não tem problema nenhum a gente falar isso hoje à noite. Você não precisa ficar ofendido comigo, sabe por quê? Porque é verdade. É verdade. Paulo quer lembrar essa igreja de um dos conceitos mais importantes e que foi resgatado dentro da teologia reformada, de que o que nos torna pecadores não é a prática do pecado. Veja, não é porque eu peco muito, e então porque eu peco muito, aí eu viro esse negócio chamado pecador. É o contrário. Eu sou pecador e, portanto, eu cometo pecados. É o meu estado, é a minha natureza. Meus irmãos, essa doutrina do pecado original, que é o pano de fundo do que Paulo está expondo aqui, ela é tão importante para que nós tenhamos uma visão adequada de quem nós somos como seres humanos, inclusive as crianças. Porque na sociedade existe uma tese bem falsa de que os seres humanos são essencialmente bons e é a sociedade que os corrompe. E no caso das crianças, vocês sabem como é também, né? As crianças são anjinhos inocentes. E na verdade, é a vida comum que vai corrompendo elas. Meus irmãos, que erro. Vai falar isso para o meu filho Daniel quando ele tinha 6 meses de idade. Ele não lembra o que ele fez, mas eu lembro o que ele fez. Meus irmãos, você já viu criança chorando choro sem lágrimas? Você já viu? Você já viu criança fazendo assim, ó? Ué! Ué! E aí alguém chega perto e ela faz, ué, ué, ué. Usando o choro, não como uma ferramenta de se alimentar, mas como uma ferramenta de alguma forma tentar ter controle sobre situação, sobre pais, sobre filhos, ou não no caso filhos, mas pessoas, para obter aquilo que ela quer, é o pecadinho que já está dentro dela. Eu não vou falar dos meus filhos para não expô-los tanto, mas eu lembro quando eu era criança, e eu contei mentiras, e essas mentiras não me foram ensinadas por nenhum grande guru da mentira. Essas mentiras vêm de dentro de nós. O homem pecador, a tendência dele é seguir o curso desse mundo, e esse mundo tem uma jurisdição espiritual. O texto vai falar do príncipe das trevas, quando ele fala no versículo 2, que esse curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, não é uma discussão sobre possessão demoníaca. É uma discussão do fato de que todos os seres humanos nesse curso do mundo estão vivendo sob a jurisdição do príncipe das trevas, assim como Caim, que lá em 1 João capítulo 3, nós recebemos a informação de que ele fez o que ele fez, porque ele era filho do diabo, ele era filho do maligno. Está lá, em 1 João capítulo 3, você pode procurar essa informação. É a jurisdição espiritual de Caim, de ser das trevas, que o levou a fazer o que ele fez contra Abel, e é o que nos levaria naturalmente a fazer o que nós fazemos contra Deus e contra as pessoas. O texto continua dizendo, versículo 3, entre os quais também nós, veja Paulo o tempo inteiro se incluindo junto com os Efésios nessa reflexão, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo aqui introduz um conceito importantíssimo no livro de Éfeso, e em todo o escopo da teologia paulina, o conceito da natureza da carne. Carne também é uma palavra usada no sentido espiritual. Assim como o mundo é usado no sentido espiritual, o grego sarkis, ou sarkos, também é usado nesse sentido. Carne é a inclinação do meu ser, a disposição natural pecadora dentro de mim. Como é que são as pessoas desse mundo? Elas são inclinadas para fazer o que elas querem fazer. Elas querem fazer a vontade do que elas querem fazer. E por natureza, esse estado da carne me coloca como filho da
ira. É o que Paulo diz sobre a população em Éfeso, e é o que Paulo diz sobre o que era o estado da igreja antes da sua conversão. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Então eu tenho algumas perguntas para você. Será que as pessoas nesse mundo, nesse momento, e vamos fazer mais específico, aqui em Brasília, na sua família, pense nas pessoas que nesse momento não creem em Cristo para a sua salvação, não creem em Deus. Será que essas pessoas entendem que elas se encontram debaixo da ira de Deus? De vez em quando eu gosto ali em Águas Claras de descer e dar uma passeadinha com os meninos. Eu meditando nesse sermão algumas semanas atrás, aí eu desci com os meninos, saí da minha quadra, fui andando até um shopping que tem perto da nossa casa. E no curso do shopping eu fui fazendo essa observação. Os seres humanos vivem como se tudo estivesse bem, não é verdade? Está tudo bem. Eles entram em lojas, no shopping, contemplam vitrines, compram perfumes, compram presentes uns para os outros, riem com um sorvete de Nutella. Eles se alegram com as coisas da vida, mas vivem cegos para a iminência da sua própria destruição, para a ruína do seu próprio coração. Incapazes, ignorantes, mortos em seus delitos e pecados. Será que você percebe que as pessoas sem Cristo vivem assim? Deus é santo, e a santidade de Deus estabelece que todos aqueles que não estão alinhados com a santidade de Deus, logo estão opostos a Deus, são inimigos de Deus por natureza, estão em guerra contra o Criador e, portanto, debaixo da ira de Deus. Certamente as pessoas na sociedade não pensam dessa forma. A Bíblia nos diz, a gente lembra do pecado de Caim, que nos dias de Noé, você lembra dos dias de Noé? Deus vem, escolhe essa família de Noé, sua esposa, seus filhos, e dá a ele uma planta de uma arca. Você vai construir uma arca. E Noé poderia se perguntar por quê, e Deus responderia. Porque eis que eu observo, como ele fala em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que a terra se corrompeu. Os homens, o caminho do homem, está lá em Gênesis 6, é continuamente mal. Todo desígnio no seu coração é mal. É mal. Meus irmãos, imagina quão mal o homem era e quão mal a população global da terra era para Deus mandar um dilúvio global. Pense nisso. E detalhe, só uma informação para você. É bem possível que a população da terra, antes daquele momento do dilúvio, era bem maior do que normalmente você imagina que ela era. A Bíblia não dá para a gente exatamente o tamanho da população da terra. Mas é possível que já havia tido uma multiplicação tão grande, que ensejasse de Deus enviar um dilúvio sobre toda a terra, e não um dilúvio localizado. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus olha para o coração de todo homem. Todos estavam corrompidos. Lembra o que o texto bíblico diz? Eles viviam, comiam e bebiam e se regalavam. É o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, lembrando dos dias de Noé. Insensíveis à realidade de Deus, ignorando sua própria condenação. Mas, meus irmãos, tudo isso serve para a gente avaliar quem nós somos, ou quem nós éramos. De onde nós viemos. Talvez o grande erro meu e seu, assim como poderia acontecer na igreja de Éfeso, é de nós supormos que nós nascemos um pouco melhor do que os outros. De que nós, na verdade, não éramos assim tão maus. Tem uns que são muito, muito maus, e a gente que já roubou a balinha na venda. Talvez na sua cabeça ainda hoje, você tenha um conceito de que você já era uma pessoa basicamente boa, e aí acrescentou a salvação, e esse prato de arroz ficou melhor. Como se fosse um sazon, assim, que você acrescenta, sabe? Um tempero. Ah, pastor, tá bom, eu colei uma vez na prova, mas quem nunca? Não, pastor, eu já vi umas coisas que eu não deveria ver. Mas quem nunca, pastor? Eu não sou assim uma pessoa tão má, né? Você poderia entrar num ônibus tranquilamente e vender a sua rica dizendo, eu estou aqui fazendo meu trabalho, eu nunca matei, nunca roubei,
poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou aqui trabalhando, vendendo meu melzinho de abelha para vocês. Talvez você se ache uma pessoa boa. E talvez você nunca tenha compreendido a natureza do que Deus fez por você, porque você nunca contemplou exatamente quem você era. Você estava morto. Qualquer desenho de zumbi, qualquer filme de zumbi que a gente vai ver a coisa mais estranha do mundo. O zumbi é um ser andante, mas que está morto e não sabe que está morto. Ele está lá. Ele tem algumas ações, ele come, ele agarra, mas ele está desfigurado pela morte. É um cadáver teimoso em permanecer debaixo da terra. Ele não quer ficar. Os seres humanos sem Deus são zumbis. Mortos. E até que eu e você compreendamos isso quanto a outros e quanto a nós jamais entenderemos a profundidade do que Deus fez por nós. E é quando Paulo, meus irmãos, provavelmente, a expressão mais, eu não quero soar exagerado, mas eu gostaria de dizer que em termos de peso, de significado, de mudança de chave, a expressão mais importante das Escrituras Sagradas talvez esteja representada nas primeiras duas palavras do versículo 4. Veja comigo, o texto diz, mas Deus. Você poderia ler comigo essas duas palavras, eu e você juntos, a uma só voz, 1, 2, 3, e mas Deus. Mais uma vez, mas Deus. Toda condição do homem, toda maldade, toda impureza, toda corrupção dos seus pensamentos, dos seus afetos, do seu ser, tudo isso seria irreversível, perpétuo e eterno. Mas Deus. Meus irmãos, no meio da Reforma Protestante, no século XVI, quando a sociedade na Europa, em lugares como a França, a Alemanha, se encontravam corrompidos, e a própria situação da igreja era uma de corrupção, pois havia negociação do favor de Deus. A igreja, em tantos momentos, foi culpada naquele momento de falar, eu te dou a graça de Deus, se você, pecador, fizer algo por Deus. Deus ajuda a quem se ajuda. Esse era o caminho da graça. Que no final das contas não é uma pregação de graça nenhuma, é uma pregação de desgraça, de escravidão. Quando você condiciona a bondade e o favor de Deus, a habilidade do pecador de fazer algo por Deus, e então Deus irá recompensá-lo. Isso só acentua ainda mais a cegueira, a ignorância em que as pessoas se encontram. E então Deus, sendo rico em misericórdia, porque é isso que o versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mas Deus é a frase introdutória da iniciativa divina de fazer algo por nós que nós jamais poderíamos fazer. Deus foi movido por sua grande e rica misericórdia. Um dos atributos que pertence a Ele, com o qual Ele vem lidando com o seu próprio povo, muito antes de Paulo dizer essas palavras. Lá em Gênesis 3, Deus teve grande e rica misericórdia para com Adão e Eva. Ao cobri-los com vestes de um animal ensanguentado, em vez de se permitir que eles se cobrissem com as próprias folhas da vegetação. Deus teve misericórdia, inclusive, de Caim, ao colocar uma marca nele e não permitir que as pessoas matassem ele, porque o curso natural de Caim seria ser morto. Deus teve grande e rica misericórdia de Noé e sua família, que eram tão pecadores quanto todos os corruptos ao redor, mas foram para dentro da arca.
Deus teve sua grande e rica misericórdia de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de seus filhos, aqueles 12 cabras. Meus irmãos, deixa eu só deixar claro uma coisa para você. Aqueles 12 cabeças das tribos de Israel, Rúben, Simeão, Levi, Naftali, Zebulon, não valiam nada. Eram péssimos, podres, assassinos, fizeram coisas terríveis. Foram capazes de virar para o próprio pai deles e dizer que o mais novo tinha morrido por inveja. Mas Deus foi capaz de pegar aqueles 12 e instituí-los como cabeça das 12 tribos. Todos aqueles israelitas morando no Egito, morando nada, né? Porque eu não sei se você pode dizer que ser escravo é morar. Ser escravo talvez seja sobreviver. Vivendo a corrupção do pecado do Egito, vivendo a corrupção do próprio pecado dos israelitas. Mas Deus levanta Moisés, que entra no Egito e com seu cajado é instrumento de Deus para abrir o mar, para libertar o povo. Ao longo de toda a história, e se pode continuar a história, tá? Com Josué na entrada da terra prometida, com Davi, com os profetas, os maiores, os menores, com os reis, esse mas Deus de Deus vai permeando toda a história e ele culmina na promessa que estava sendo antecipada por Deus, de que um dia, Ele mostraria a sua grande misericórdia e o seu grande amor por nós, fazendo algo incontestável. E o texto nos diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. O mas Deus de Deus não era uma ideia, não era um comportamento, não era uma filosofia, não era nenhuma religião, era uma pessoa. Mas Deus, meus irmãos, o que eu acho fascinante de tudo isso aqui, é porque a oferta da vida é a mesma menção do versículo 1, o versículo 1 diz, Ele vos deu vida. Aqui no versículo 5, ele retoma a ideia de, Ele nos deu vida. Mas a situação é que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós nos encontrávamos num estado, meus irmãos, de completa inércia, inabilidade, incapazes de fazer qualquer coisa, porque morto não faz nada. Qual foi a última vez que você entrou num funeral e o morto se autorressuscitou? Você lembra de alguma vez que isso tenha acontecido? É impossível isso acontecer, porque morto não pode se autorressuscitar, ele está morto. As pessoas nesse mundo, no curso natural, elas estão mortas e incapazes de se autorressuscitar, por mais que elas tentem. Os seres humanos sem Deus, o que eles fazem? Eles o tempo inteiro estão tentando transcender e alcançar essa fonte da vida eterna e serem perpétuos. Então eles se cercam de mestres, eles se cercam de livros, eles se cercam de religiões, segundo os seus próprios corações, na tentativa de alcançar essa vida que não está neles. Mas morto não pode se ressuscitar, morto está morto. Mas Deus. Então o texto coloca todos os verbos agora, todos esses 3 verbos que a gente lê na sequência a partir do versículo 5, são atribuídos não às pessoas, mas à iniciativa divina, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele nos fez ressuscitar, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E todas essas 3 coisas foi Deus quem fez, não foi você. Que Deus é esse que é capaz de pegar um morto no caixão, e não somente ressuscitá-lo, dar vida a ele,
e transformar um morto num príncipe, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Meus irmãos, eu acho muito irônico e eu nunca vou me acostumar com a ressurreição de Lázaro. Nunca. Eu vou ler João capítulo 11 milhões de vezes na minha vida e eu sempre vou ficar escandalizado com a cena daquele homem que estava morto há 4 dias, e quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, todo mundo sabia que ele estava morto, todo mundo sabia em Betânia. E lá vem Lázaro, né? Imagina, enfaixado em faixas, uma múmia, né? Mas não uma múmia viva, vivo, porque ele ouviu a voz de Deus, e o corpo inanimado dele respondeu ao chamado de Deus, e ele ressuscitou. Você consegue imaginar o escândalo da notícia se espalhando em Betânia e aos arredores, de que havia um certo jantar, uma refeição, e aí a notícia rapidamente se espalha, que Jesus está sentado numa mesa, e aquele Lázaro está sentado com ele na mesa. Todo mundo assim, como é possível? Meus irmãos, a história de Lázaro é sempre fascinante, mas a história de Lázaro não é mais fascinante do que está acontecendo aqui hoje à noite. Porque Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, foi ressuscitado, mas ele retornou naquele corpo para um próprio corpo que ainda estava sujeito à falibilidade. O que é estranho da ressurreição de Lázaro é que depois ele ia morrer naquele mesmo corpo, não é? Mas essa ressurreição que nós estamos falando, não é a ressurreição meramente do corpo, pela qual todos nós passaremos na nossa segunda ressurreição. É a primeira ressurreição. É a ressurreição do coração de pedra que vira um coração de carne. É a ressurreição daquele que estava espiritualmente morto e se torna agora espiritualmente vivo para Deus. É uma ressurreição que não pode ser desfeita. É o início de uma nova vida, de uma vida maravilhosa. Meus irmãos, eu estava no seminário, eu sou professor de escatologia. Escatologia é a disciplina da teologia sistemática que estuda as últimas coisas. E lá na escatologia a gente tem uma disciplina que estuda a questão da morte, morte física, morte eterna. E a gente começa a discutir o conceito de vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, poderia ser pensado apenas como vida sem fim cronológica, ok? Então, a vida eterna seria uma vida que agora os dias dela não têm fim. Meus irmãos, todo ser humano criado por Deus tem essa vida eterna, a vida sem fim. Mesmo os que morrem sem Deus, viverão eternamente sem Deus. É uma vida de dias sem fim, sem Deus. Mas quando Jesus veio dar a vida eterna, não foi essa vida. É a vida de dias sem fim, plenamente suprida por Deus. Alegre, esperançosa, forte, cheia de significado, cheia de motivo para acordar na segunda-feira de manhã e dizer, bora, vamos! Porque quem foi ressuscitado por Jesus sabe exatamente do que eu estou falando. Meus irmãos, terminou hoje o culto, eu estava indo para a escola dominical, uma irmã querida aqui da nossa igreja, ela pega no meu braço e fala, o que foi, minha irmã? Pastor, eu preciso te contar uma coisa. O que foi, minha irmã? Pastor, você lembra dos meus pais, por quem nós temos orado? Você lembra da minha família? Lembro, minha irmã. Pois é, pastor, o médico chamou a gente para ir visitar a família, porque o meu pai já está próximo de morrer. Falei, minha irmã, que coisa. Mas ela não estava triste, estava com um sorriso no rosto. Eu não sabia como reagir, né? É para ficar triste? Não é? Ela, pastor, eu fui lá. E a gente teve a oportunidade de ter um momento na nossa família, e eu preguei para os meus pais, que há tantos anos são resistentes ao Evangelho, e pastor, Deus converteu meu pai e minha mãe, pastor. Rapaz! Meus irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, fez brilhar a luz dele na alma e na vida daqueles pais dela. E eu e ela tivemos ali a nossa pequena festinha, felizes, porque não tem nada que eu poderia fazer no dia do Senhor que se compare à notícia de que o Senhor está fazendo coisas no dia do Senhor.
porque Ele alegra o nosso coração com um Cristo vivo que está agindo com graça. Um Deus que foi capaz de ressuscitar mortos e fazer esses mortos se assentarem nos lugares celestiais em Cristo. É a linguagem das Escrituras para dizer que esses mortos agora passam a reinar com Deus. Não é só participar da vida eterna, é reinar dentro da vida eterna. Uma vida que já começa agora, quando Cristo reina sobre a igreja, e nós eternamente reinaremos com Cristo, uma vez que nos encontrarmos com Ele nas alturas, e novos céus e nova terra se transformarão, e nós desceremos e habitaremos com Ele numa nova criação, governando e dominando junto com Ele. Que vida eterna impressionante! Meu irmão, minha irmã, e eu caminho para o final do meu sermão com o último versículo. Você poderia se perguntar, o que é que faz Deus ter a coragem de pegar esses pecadores tão perversos e dar a eles esse privilégio, essa honra e essa graça tão imensa? Para que Deus nos salvou? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu não quero complexificar o final do meu sermão, mas eu preciso fazer uma menção. Eu vou tentar explicar isso, eu prometo não tentar ser difícil, meus irmãos, então eu peço a sua paciência. Uma das maiores perguntas filosóficas que acompanha a humanidade é a origem do mal. De onde vem o mal? O que é o mal? A gente chama isso de teodiceia. É a investigação sobre a origem do mal. E mesmo crentes, nós podemos ter dúvidas quanto ao papel do mal, à existência do mal. Se Deus é bom, de onde veio o mal? Não é verdade? Essa pergunta tem acompanhado teólogos, filósofos. E meus irmãos, eu creio que ela é uma pergunta de uma complexidade tal que talvez a gente não encontre a resposta na Bíblia da forma como talvez eu e você gostaríamos. Porém, a Bíblia nos dá a resposta que nós precisamos sobre esse assunto. Não a que a gente gostaria, mas a que a gente realmente precisa. Meus irmãos, de alguma maneira, nesse plano misterioso, nós cantamos sobre isso na música anterior, essa história da sabedoria eterna de Deus, que às vezes é tão difícil de nós acessarmos. De alguma maneira, Deus decretou a existência do mal, permitiu a entrada do mal no mundo, para que de alguma forma isso fosse um contraste com aquele momento que Ele mostraria a riqueza da sua graça. O mal serve ao propósito de Deus mostrar o tamanho, a riqueza, a altura, a profundidade, a largura do seu amor por nós. Deus nos ama demais, meus irmãos. Demais, demais, demais. E Ele permitiu tudo isso para mostrar nos séculos vindouros que tudo isso se concentra nesse amor da salvação. Ele nos amou e, portanto, Ele nos salvou. O versículo que a gente ensina para todas as nossas crianças, para que elas tenham guardado na mente e no seu coração: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça só pode realmente ser apreciada quando você estava com fome e agora Deus põe um prato de comida na sua frente e fala: come o quanto você quiser. Graça só pode ser apreciada quando você estava na frieza do pecado e agora Deus te cobre com um cobertor gostoso da sua salvação, te coloca vestes de uma nova justiça, casacos de Cristo que vão te proteger e te guiar pelo resto da vida. Graça só pode ser apreciada quando você estava vivendo no isolamento do seu pecado, quebrando todos os possíveis relacionamentos, e aí Deus vem agora e te salva e restabelece esse relacionamento e esse relacionamento, e te dá uma família, irmãos que te amam. Hoje pela manhã, eu saindo aqui depois da escola dominical, percebi que tinha uma pessoa chorando ali na porta.
Fiquei preocupado, cheguei perto dela, falei, o que está acontecendo? Eu não conhecia ela. E ela chorava, eu falei, o que está acontecendo? E ela vira para mim com cara de choro e fala assim, pastor, essa igreja é muito acolhedora. E eu não entendi nada. Mas tudo que ela queria ter dito ali para mim é, eu tenho sentido o amor de Deus nessa igreja aqui. Vocês me acolheram, vocês nem conhecem a minha história, nem sabem pelo que eu passei. Mas em outras palavras, a graça de vocês está me acolhendo aqui. Graça fica muito mais clara para a gente quando a gente entende a desgraça de onde a gente vem. Graça fica muito mais clara para a gente, muito mais saborosa e perfumada e deliciosa, quando a gente agora pode viver para a glória de Deus, num estado perfeito de graça. Meu irmão, minha irmã, essa doutrina é tão importante, que Lutero e outros trabalharam para que as pessoas pudessem entender a centralidade dela, e o resultado dessa fórmula foi dizer sola gratia, somente pela graça de Deus, que nos uniu em Cristo Jesus, nós podemos viver. O presbítero Gualda estava orando aqui antes, e eu termino meu sermão mencionando isso. E eu não fui um pastor muito bom alguns dias atrás, meus irmãos. Eu não fui. Uma ovelha me tratou de uma forma que eu não gostei, e eu não tratei ela tão bem quanto eu deveria. Eu dei um gelo de silêncio nela. Ela falou coisas para mim que eu achei que foram injustas, graves, completamente falsas. E eu dei um gelo de silêncio nela. Mas Deus, eu levei alguns meses para entender que eu não podia agir daquela forma. Pelo menos uns 3 meses. E aí hoje à tarde, quando eu estava terminando de revisar o sermão para vocês, o Espírito Santo de Deus veio no meu coração e me convenceu do meu pecado. Eu cancelei tudo que eu precisava fazer hoje, eu falei, depois do culto eu vou ver essa irmã. E eu descobri que ela está no hospital. E Deus me quebrou e me quebrou ela também. E a gente vai se encontrar daqui a pouco, 2 quebrados. Porque Deus é rico em misericórdia. O amor dele é tão maior e tão superior a qualquer coisa. E se você tentar lutar contra a graça de Deus, você vai perder. Você vai perder. Deus, Ele nos ama tanto que Ele vai prevalecer sobre nós, aleluia por isso. Ele não salvou filhos para deixar esses filhos seguirem o curso do mundo e nem ficarem sob o domínio de Satanás. Ele nos salvou para derramar o amor dele sobre as nossas vidas e mostrar a suprema riqueza da sua bondade e misericórdia pelos séculos vindouros. E meus irmãos, isso não começa no futuro, isso começa agora. Eu e você somos chamados para viver a graça de Deus agora mesmo. Agora mesmo. Se de alguma maneira, esse sermão que eu preguei hoje à noite para você, de alguma maneira, ele mostrou que a graça de Deus é maior do que a vida, então louve a Deus, glorifique ao Senhor pela sua imensa graça e pratique a graça de Deus na sua vida e na vida dos outros. Não seja como seu pastor, que ficou duro, e precisou Deus atravessar o meu coração com um pensamento para eu entender que o que eu estava fazendo com ela era contra o que Deus fez comigo. Não deixe chegar esse momento. Confesse o seu pecado a Deus hoje à noite e fale, Senhor, eu estou com aquela situação, ajuda-me a usar a tua graça. Ajuda-me a perdoar aquele que nos tem ofendido, assim como o Senhor me perdoou. Não é o que a oração do Pai Nosso vai basicamente dizer? Ajuda-me a não ser um assassino, Senhor.
Ajuda-me a não ser duro, eu quero viver a Tua graça, eu quero ser livre dessa culpa que eu tenho tentado carregar. Eu preciso me lembrar que Cristo me ressuscitou, Cristo me livrou, Cristo me faz assentar nos lugares celestiais. Portanto, Senhor, que a Tua graça me mova, me humilha, Senhor, me faz lembrar que eu por origem sou tão pecador quanto todos os outros pecadores, mas Deus me amou, e portanto eu posso amar. Deus me perdoou, portanto eu posso perdoar. Porque Deus é maior do que a gente, meus irmãos. Então eu rogo ao Senhor que Ele faça uma coisa que eu não posso fazer por nós, que Ele derrame a sua graça sobre nós. Mais importante do que a própria chuva que a gente tanto quer, é a chuva da graça de Deus sobre nós. E eu espero que o Evangelho, nessa noite, da ressurreição de Cristo por você, encha o seu coração com a graça, com a esperança e com o amor de Deus mais uma vez. Amém? Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, somente a graça de Jesus pode nos livrar de nós mesmos. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que nós somos pessoas melhores do que outros, nos consideramos pessoas tão boas, e nos esquecemos de que todos nós éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, andando segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus nos amou e nos elegeu e nos separou dessa maldade toda, e agora pela graça nós somos salvos e temos a oportunidade de levar esse bálsamo, esse amor a outros que talvez estejam vivendo ainda na dureza dos seus corações, e possamos compartilhar da alegria como essa que ouvimos hoje pela manhã, da conversão dos pais da nossa irmã, dessa irmã na porta da igreja que disse que foi acolhida. Senhor, nós queremos viver plenamente a Tua graça, Senhor. Então, Senhor, livra-nos da dureza do nosso coração, e nessa noite derrama a Tua graça sobre o coração da igreja, Senhor. E dá-nos fé, a respeito da qual falaremos no próximo sermão, mas já antecipamos agora. Dá-nos fé também, Senhor, para utilizarmos a graça de Deus de forma favorável a nós mesmos e a outros que precisam dessa graça. E que em tudo o nome de Cristo seja glorificado, pois nós fomos unidos a Ti, e na Tua ressurreição nós fomos ressuscitados. Na Tua vida nós temos vida, na Tua ascensão nós temos ascensão, no Teu reino nós temos o nosso reino, Senhor. Obrigado pela Tua palavra nessa noite, e por este capítulo tão importante das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém.